Chonoye trata como Deus Pai, Deus Criador, tem várias formas de tratar. Mas o que é mais importante que nós vamos ver é o que Deus criou. Na semana retrasada, estudamos sobre a revelação da evolução espiritual. Lá diz que evolução espiritual é o processo de manifestação do dissol do homem, ou seja, a perfeição do Filho de Deus neste mundo. Exatamente como está no final da sutra. Termina como rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar o dissol, a perfeição do Filho de Deus. O processo de evolução não é aprendizado do cérebro, mas o processo de manifestar a perfeição interior. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz que é um grande erro pensar que o cérebro humano, a inteligência humana, vai aprender aos poucos a verdade e irá se elevar até alcançar a iluminação. O estudo que nós estamos fazendo não é aprendizado do cérebro, mas sim para acordar a verdade que está dentro de cada pessoa. Se fosse aprendizado do cérebro, quando nós morrermos, vamos perder tudo, né? O cérebro deteriora, acaba, e então não valeria ter aprendido nada. Evoluir espiritual, então, é o despertar, ou seja, acordar a verdade para manifestar a perfeição, o Filho de Deus que está dentro de nós. Não existe evolução espiritual no sentido do espírito melhorado, defeituoso para o perfeito. É evoluir no sentido de manifestar cada vez mais a perfeição do Filho de Deus. Por isso que diz que tem nível de evolução, é um nível de quanto você consegue manifestar a perfeição do Filho de Deus. Nos atos, nas palavras, nas atitudes. Então, o grande aprendizado disso tudo é que sofrimento não leva à evolução. Aliás, Buda deixou bem claro na Sakyamuni, quando fez jejum durante 6 anos na floresta, viu que não conseguia nada. Uma das coisas que ele disse foi: o sofrimento não leva à evolução. E é interessante que na Seichono ainda tem gente que acha que tem que sofrer. Eu já escutei comentários desse tipo: tive uma desintegração, mas graças a isso estou evoluindo. Não sei de onde que tira essas coisas. Se sofrimento fosse evolução espiritual, os escravos estariam todos batendo asa no céu. Não tem nenhum escravo que eu saiba que está batendo asa no céu. Então, esquece essa coisa de sofrimento, vai levar sofrimento, aprendizado espiritual. Se tem esse tipo de coisa na cabeça, vai atrair. Tem gente que é até muito comum ficar perguntando se deve buscar sofrimento. Eu não sei como que a pessoa consegue fazer uma pergunta dessa. Já não basta sofrimento natural que a gente tem na vida, tem que buscar. Tem que ser muito maluco. Tem gente maluca para tudo nesse mundo. Uma das coisas que a Seichana prega é o não sectarismo religioso, ou seja, respeitar todas as religiões, seus rituais, seus simbolismos, orações, etc. E que todas as religiões são iguais na sua essência, que é a unicidade de todas as religiões na sua essência. Todas as religiões pregam a mesma verdade, Deus, ou Buda, no caso do budismo. O que parece diferente é devido à sua origem, a forma, a linguagem que foi utilizada, a cultura do povo daquela região.
parece que tem diferença. Então, aqui tem um exemplo aqui, peguei assim por acaso. O Isaías 59, 1, 5. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Porém, suas maldades separam você de Deus. Suas maldades, quer dizer, pecado, ilusão, separa você de Deus. Seus pecados escondem de você o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Se interpretar isso à luz da Seichanoye, é a mesma coisa que estudamos na semana passada. A vida que flui incessantemente, a vida eterna que nos mantém vivos, vem da grande vida, que passa pelos laços de corrente de laços familiares e chega até nós, filhos, que é a vida que flui eternamente, a vida eterna, a força da vida, que é a salvação de Deus. Mas, se tiver ilusão aqui, a minha ilusão, ou a ilusão de um antepassado, esse fluxo é cortado e se a corrente de laço familiar for bloqueada pela ilusão, pecado, a força de Deus, a salvação de Deus não chega até você. E é exatamente isso que diz aqui no Isaías, sua maldade, quer dizer, seus pecados, ou as ilusões, pecado e ilusão, a mesma coisa, né? Suas maldades, corta e não deixa a salvação de Deus chegar até você. Então, todas as religiões, na sua essência, pregam a mesma verdade. Fizer um pouquinho, um mínimo de esforço para tentar entender que as outras religiões pregam, você vai conseguir traduzir exatamente o que a Seichanoye prega. Mas, infelizmente, o que acontece no mundo real é que cada um fica criticando, falando mal. É impressionante, eu fico abismado. Só basta alguém aparecer que começam a falar mal do coitado. O coitado do Frei Gilson sofre tanta maldade que é impressionante. Como é que as pessoas podem ser tão mal? Ela faz um grande trabalho, hora, 5 da manhã, 4 da manhã, né? Acho que ele ora. Tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí ficam falando um monte de besteira da vida dele, do que ele faz, em vez de enaltecer o trabalho que ele faz. Sutra Sagrada também fala a mesma coisa. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chama de pecado. Diz ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita, harmoniosa perfeição da vida. Diz pecado por se encobrir e não revelar a perfeição de Deus, ou Deus interior que está dentro de nós. O pecado ou a ilusão encobre, é o encobrimento. Seichanoye trata como encobrimento. Mas é forma de dizer, né? A maldade impede que a sua voz chegue a Deus. Aqui no Isaías diz, maldades separam você de Deus. Cobre e não deixa o Deus interior se manifestar, separa você de Deus. Pecado, karma, ilusão, etc., encobre a perfeição do Deus interior, o Filho de Deus, e não deixa manifestar a vida de Deus. A isso se diz, seus pecados escondem, ele não ouvirá. Essa é a forma de dizer, é a mesma coisa. Além disso, a força negativa da crença da ilusão, do pecado, cria a imagem falsa, que é tratado como demônio. É a forma de dizer. Para muitas pessoas, melhor dizer que tem um demônio dentro de você, que é essa crença negativa. Você fala, você tem o pensamento negativo que faz coisas ruins, a pessoa não acredita.
Se fala tem um demônio dentro de você, a pessoa acredita. É meio estranho, mas as pessoas são assim. Ela tem uma resistência inacreditável de querer ouvir uma palavra diferente ou uma forma diferente de dizer. Já contesta, já começa a dizer que isso é besteira, quando no fundo, é a mesma coisa que pregam na religião deles, né? A unicidade de religiões, hoje em dia, mais do que nunca, para dar um pouco de luz ao mundo, é fundamental. As religiões têm que parar de brigar. Todas elas, no fundo, pregam a mesma coisa, só que usa palavras, formas um pouco diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, não nos apela mais para crendice, tipo demônio, coisa desse tipo. A Seitianoye não usa o termo demônio, diz que é a crença negativa, a força da ilusão, crença negativa, mas seria o demônio interior, mesma coisa, não tem nenhuma diferença. E até dentro da Seitianoye tem gente que não consegue entender isso, né? Ah, tem religião que prega que demônio. Que prega demônio? É crença mental, é força mental, não tem uma diferença. Não sei o que ficam falando assim, religiões que pregam demônio. Qual a diferença entre demônio e crença negativa? Nenhuma. Um dia o anjo vindo a Seitianoye recita. Um dia não se refere a dia do mês do ano. É o agora eterno, agora constante, que existe agora e sempre, como a verdade recitada. A verdade não desatualiza, na verdade, é verdade, tem sua qualidade eterna. Tem gente que acho que não lê essa parte. Uma das primeiras coisas que o professor Massaro Talibu te diz que a verdade existe agora e sempre como verdade, e aí ficam falando e tem que atualizar a verdade. Uma vergonha isso. Anjo é divindade budista, Kanzeon Bosatsu é a manifestação do Deus Pai do campo evocativo de Deus. Deus Pai que manifestasse através da Sintionoye para indicar o caminho, proteger. Anjos são personificações das ondas da salvação de Deus. Kanzeon Bosatsu, então, é equivalente ao anjo Miguel, anjo Gabriel, Deus Sumiyoshi, Deus Shiotsuchi do Shintoísmo, ou tem outros personagens, né? Kanzeon Bosatsu é budista. Seichonoye usa mais Sumiyoshi, que ele segue a linha do shintoísmo. No fundo é a mesma coisa, né? Tem gente que fica discutindo a diferença entre Deus Sumiyoshi e Kanzeon Bosatsu. Perda de tempo. Não sei o que pessoas têm tempo para perder, para ficar discutindo essas coisas. Se Deus fosse apenas uma existência universal, uma mente ou lei da vida, sem forma, uma verdade informe, não poderia manter contato pessoal direto para poder salvar as pessoas. Por isso, manifestou-se personificadamente como anjo da Seitianoye. Então, é assim que começa a Seitianoye. Arhiten no Tsukai Seichonoye Nikite Utai Tamao. Um dia o anjo vem a Seitianoye e recita. Na verdade, em japonês é canta, né? Mas canta porque música tem linguagem universal. Você não precisa entender a palavra para entender a música. Deus Criador não se incorpora em médiuns. E aqui ele comenta sobre o perigo do desejo de adquirir mediunidade ou querer contactar Deus através de médium.
O Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Os 5 sentidos, está falando da visão, audição, olfato, paladar. O 6º sentido, que seria o sentido intuitivo, que está lendo os 5 sentidos, que também tem seus 5 sentidos, né? Visão espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual, tato espiritual, sente um calafrio. Ao realizar Shinsokan, Deus se manifesta personificado ao 6º sentido e às vezes sentimos fragrância das suas vestes. Por isso, o incenso é usado para dissipar o mau cheiro humano. O japonês tem costume de acender incenso no altar por causa disso. É para dissipar o mau cheiro humano. Então, é mais no sentido de preparar o ambiente, seria isso. Às vezes você sente alguma coisa, cheiro, não sei, eu tenho facilidade de sentir cheiro, mas aí depende de cada um, cada um. Tem gente que diz que enxerga, tem gente que diz que escuta. Eu nunca enxerguei nada, nem quero enxergar nada. Tenho medo dessas coisas. Perigo do desejo de adquirir sensibilidade espiritual ou a mediunidade. É melhor não desejarmos mediunidade. Se suscitarmos esse tipo de desejo, é possível que entes que não sejam Deus, geralmente almas errantes que vagueiam o mundo astral como indigentes, vêm a nós e emitam ondas mentais para o cérebro, fazendo com que sintamos que vemos imagem ou ouvir voz. Isso realmente é um perigo. Isso é uma certa nível de alerta, isso bem claro. Não buscar isso em nenhuma prática. No Shinsokan, você faz canto evocativo, você fazendo direito, você busca a proteção de Deus, por isso que faz canto evocativo, chama a Deus e faz a meditação. Mas existem formas de meditação que você meio que desliga, né, sem nenhuma proteção, e aí é um perigo, né? Se você fazer esse tipo de coisa, é convite para uma alma errante aprontar com você. Então, não faça, não procure fazer isso. Faça direito, quando for fazer Shinsokan, faça canto evocativo de Deus até sentir que está protegido. Faça num lugar claro, bem iluminado, ventilado, nada de lugares sem escuro, sem luz. A voz de Deus não se manifesta através de médiuns. A verdadeira voz de Deus não vem de fora de modo mediúnico. Isso está bem claro na revelação divina da grande harmonia. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns, não pense que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Está bem claro, né? Não tem que nem discutir, mas tem gente que acho que nunca leu isso, porque já me perguntaram, né, como é que faz para desenvolver mediunidade. Se a estimula a mediunidade. Não sei de onde que as pessoas tiram esse tipo de coisa para perguntar. Se tivesse lido uma vez na vida a revelação divina, eu não ia fazer essa pergunta. Deus Criador pode ser considerado Deus interior, transcendental, que transcende fenômenos captados pelos 5 sentidos e pelo 6º sentido, atua no interior de todas as pessoas. Deve considerar que Deus verdadeiro está dentro daquilo que é chamado consciência, ou seja, dentro de você. Isso Jesus Cristo deixou bem claro, né? Deus está dentro de... O reino de Deus está dentro de você.
é aquilo que nós chamamos de consciência. Então, se deseja perguntar algo a Deus, pergunte à sua consciência. E é para perguntar mesmo, é só questão de prática. Mas é assim, quando você faz uma pergunta a Deus, se é para perguntar e não seguir o que ele diz, não pergunta, né? É uma vergonha fazer uma coisa dessa. Ah, Deus disse isso, mas isso eu não vou seguir. Então não pergunta. Se é para fazer uma coisa dessa, não faça. Se eu peço um conselho para alguém, é porque eu vou ouvir e vou seguir, né? Se é para ouvir um conselho de alguém para não seguir, por que eu vou perguntar? Se quer perguntar algo a Deus, pergunte a sua consciência. Mas seja qual for a resposta, você vai ter que seguir. Deus aqui, Seitanoi, refere a Deus Criador. Deus Criador quer dizer Deus Pai, origem, que gerou tudo. Só que essa criação não foi feita através da ação exterior, como se faz para criar objeto, pega barro e faz um vaso de cerâmica, não é assim que é feito. Por isso que não usa barro, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta e matéria-prima de espécie alguma, cria unicamente com a mente. Então é o que diz no Gênesis 1, faça-se a luz, né? E faça-se a luz foi a palavra, pensamento. Faça a luz e houve luz. Assim diz no Gênesis 1. Na Sutra Sagrada também está escrito: Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa nada, né? Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo, a mente quer dizer uma inteligência, por isso que é mente do universo, inteligência do universo. E essa inteligência, ela se torna a substância que preenche as coisas criadas. Por isso que o molde da criação, que é a substância, está dentro do ser humano, mas ela está dentro de todas as coisas que Deus criou. A mente é a substância que preenche o universo, a mente é Deus onipotente e onipresente. Por isso, se você conversar com um objeto, né, seja o que for, você consegue comunicar com essa substância, né? Então, tem gente que consegue fazer máquina funcionar, coisas estragadas voltar a funcionar e assim por diante. Parece uma superstição, né? Que não dá certo, mas eu quando entrei na Seichonoye, que quando entrei, sou muito descrente dessas coisas, mas como falaram que podia conversar com equipamento, um dia eu conversei, né, que deu certo, mas realmente dá certo, assim. Quando você conversa de substância para substância, né? Do seu espírito, tua alma conversa com o espírito, a alma daquela coisa, do objeto. Assim como o poeta cria poesia, todas as coisas nascem da mente de Deus, como prolongamento do seu pensamento. Prolongamento do pensamento seria a energia vital, a energia mental, a força mental. Por isso que na Sutra usa o homem é luz emanada de Deus, ou seja, prolongamento do seu pensamento. Deus e homem são uma só coisa, né? Um só ser por causa disso. Deus é a fonte, o homem é a luz emanada de Deus. Quando diz luz, não é que é uma luz piscante, é energia mental, uma forma de energia que a ciência humana ainda não consegue detectar.
ela existe, mas o conhecimento humano, a ciência humana, não consegue detectar esse tipo de energia. Mas o homem está ligado a Deus. Alguns dizem que tem um fio, né? Fio que liga, já li isso. Até no livro do professor Massaro Taniguchi, em certo momento, ele diz que existe um fio que liga você e seu espírito, né? O espírito aí não é o espírito alma, é espírito vida, está ligado. Então, tem um cordão espiritual, seria mais ou menos isso. Mas, na verdade, não é um cordão físico, né? É uma energia, uma força que está unindo você e Deus. Homem é luz emanada de Deus, seja energia mental de Deus. O homem é o prolongamento do seu pensamento, por isso que diz luz emanada de Deus, ou seja, é uma extensão da mente de Deus, é como se fosse fonte e luz, não existe luz sem fonte, não existe fonte sem luz. Fonte e luz são uma coisa só, né? É o que explica na Sutra Sagrada. Por isso o homem está sempre ligado a Deus. Deus e homem são um só corpo. O engenheiro elétrico, quando compreendeu isso, ele voltou em casa, ele orava, ele fazia leitura de sutra, porque a filha era paralítica, não conseguia andar, e ele, como engenheiro, ele conseguia entender essa coisa de luz, né? E um dia ele leu o Sutra Sagrado por vários dias. Um dia andando na rua assim, veio uma luz, né? O homem é luz emanada de Deus. Ele falou, mas é luz, luz e fonte não está desligado. O homem e Deus não está ligado. Eu e Deus somos um só. Se eu e Deus é um só, a minha filha e Deus é um só corpo, uma coisa única. Ela é perfeita. Quando ele voltou para casa aquele dia, a filha estava andando. O que Deus criou? É o que está no Gênesis 1, primeira coisa, Gênesis 1, 1.1, começa assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Céu é a primeira criação, o reino de Deus. Terra é a segunda criação, o mundo fenomênico. Céu, primeira criação, onde Deus criou todas as coisas, criou o homem, a sua imagem e semelhança, e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Homem, a sua imagem e semelhança é o de sol do homem, a vida espírito, é a luz emanada de Deus. Quando diz homem, a sua imagem e semelhança, não é uma coisa física, é luz emanada de Deus, é uma energia mental vindo de Deus, que está ligada a Deus. Isso é o homem, criado à sua imagem e semelhança. Por isso que está na Sutra Sagrada também, quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração, né? Seja, vibra, quer dizer, diz uma palavra, sai o som. Som é uma vibração das cordas vocais, sai o som, torna a palavra, quer dizer, sai o som, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser fenômeno. Aqui é F maiúsculo, aqui é F minúsculo. Assim como aqui é espírito, e aqui, lá de cá, seria espírito com E minúsculo. Então, a primeira criação é isso, aquilo que Deus criou, que viu tudo que era bom, tudo era bem, perfeito. Depois, no Gênesis 2, vem a segunda criação, que é o homem pó da terra. Eu, quando primeira vez na vida, quando falaram isso, quando eu era criança, devia ter uns
sei lá, uns 8, 9 anos no primário, tinha aula de religião, aí o padre explicou essa criação. A primeira coisa que eu pensei foi assim, que Deus mais burro, né? Esse padre cria duas vezes, é muito incompetente. E aqui, homem, a sua imagem e semelhança, depois pega o pó da terra e faz o homem. Fala, mas que Deus burro, que idiotice é essa, né? Oh, criar homem do pó da terra. Depois, ainda quando ele falou que, mais na frente, que Adão e Eva, a diferença do homem e mulher, o homem tem essa coisa na garganta que o homem não engoliu a maçã, fala, mas que baboseira, não sei de onde que alguém tirou uma idiotice dessa. Aí os moleques falaram para mim, você é pecador. Eu falei, o que é pecador? Eu não sabia essa palavra em português. Aí eu perguntei para o moleque, né, o que é pecador? Eu não sei o que é isso. Ele não soube explicar, ainda bem, eu também não quis saber o que é pecador. Deus criar pecador, isso é uma coisa totalmente fora da cogitação na minha criancice. Deus era um senhor, um velhinho de barbas brancas, bondoso, que me cuidava. Era essa a imagem que eu tinha. No Gênesis 2, Senhor Deus criou o homem do pó da terra. Então, uma das coisas que tem que notar é que são duas personagens. Um é Deus Criador, né, Gênesis 1, e no Gênesis 2 é Senhor Deus Jeová. Senhor Deus Jeová, Jeová está se referindo à lei da causalidade, lei de causa e efeito. Por isso que é homem, pó da terra, feito do pó, e que tem que tirar o sustento com suor do teu rosto. Suor do teu rosto, ou seja, você tem que semear uma causa, né, e para poder colher alguma coisa. A lei da causa e efeito. Na Sutra Sagrada também fala dessa criação, só que de uma forma um pouco diferente. O homem, cuja natureza real é vida-espírito, tece o casulo de carnes com fios da mente, fio da mente quer dizer energia mental, força mental, e nele instala a si próprio e seu espírito. O que difere aqui é que no Gênesis 3, 2, depois tem o sopro da vida. O sopro da vida seria isso. Só que não separa aqui no espírito com E maiúsculo e seu espírito-alma. Espírito-alma é força mental da vida espírito. Na outra sutra ele explica sobre isso, fala exatamente que é espírito, vida espírito que Deus criou. A vida espírito instala aqui no homem, mas ele cria a individualidade, que é o espírito, a alma. Por isso que a mente que abandonou o corpo mantém a sua individualidade com a sua força mental. A mente que abandonou o corpo, que mantém a força, que mantém a individualidade, é o espírito. Para ter a individualidade, a vida espírito não tem individualidade, ela é criação única. Aquilo que Deus criou, o homem, a sua imagem e semelhança. Aqui, Deus criou o homem, o ser humano, né? Criou o único, um protótipo, um arquétipo, origem. Por isso que o professor Massaro Taniguchi chama de isso. Desse arquétipo, projeto origem, é que surge o homem e a mulher e vem se multiplicando. Mas lá embaixo, nós somos originários de uma mesma vida espírito. Por isso que somos um na nossa essência. E eu e o outro somos um só. Lá na origem, né? Seitianoye às vezes, né, falavam, né, você e o outro é um só.
Eu pensava com meus botões, né? Como pode ser igual? O cara é tão diferente de mim, não pode ser igual. Aqui, como corpo, nós somos reflexo do nosso espírito, nossa alma, que é individual, né? Então, aqui, fenomenicamente, não somos iguais, não tem como ser igual. Eu e outros somos iguais. Aliás, tem malandro que vê na Seitonoye e começa a pedir dinheiro, pedir um monte de coisa usando esse argumento. Eu e você somos irmãos, você tem que me ajudar. Tem malandro para tudo nessa vida. Mas é o que diz aqui o sopro da vida, o homem pó da terra recebe o sopro da vida, ou que o Jesus Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Tudo aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom está dentro do ser humano. Ela está acessível a todas as formas. Que essa é a única forma de ter igualdade dentro de cada ser humano, cada indivíduo, está Deus dentro de você. Se não fosse assim, não teria igualdade, né? Você teria que depender de alguma forma para você ter acesso ao reino de Deus. Como o reino de Deus está dentro de todo mundo tem como acessar livremente. Não depende de oração, não depende de um lobista, não depende de um padre, não depende de ninguém. Cada um pode acessar Deus do jeito que quiser. Aquilo que Deus criou, viu que tudo era bom, tudo era perfeito, o que está no Gênesis 1, Seitonoye chamou de Só. De só aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Não é uma forma, não é uma imagem, não é. Tem várias formas de interpretar de só conforme a frase, conforme o que descreve, né? Tudo menos a tradução que foi feita aqui no Brasil como imagem verdadeira. Não tem nada de imagem, nem verdadeira, nem falsa. Gênesis 1, que diz? Diz várias coisas, mas uma das coisas que diz que produz a terra, plantas, árvores, frutícias, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E a pergunta filosófica que vocês vão exercitar durante as próximas 2 semanas é isso. Trazer resposta para essa pergunta. Por que da semente do arroz sempre nasce arroz? Ou, sei lá, do tomate, da cebola, não importa que seja. Faça essa pergunta e responda. Por que da semente do arroz sempre nasce arroz? Disso é o arquétipo. Arquétipo é modelo origem, modelo original de todas as coisas, que é a substância de todas as coisas. Substância, ou seja, está dentro de todas as coisas e mantém a forma. Aí o que, no caso, nós chamamos de vida. Vida é essa substância que está dentro de nós. No caso, na Seitonoye, é o Dissou, o Filho de Deus, que está dentro. Mas é o modelo original, né? Criado por Deus, que está aqui. Por isso, quando você manifesta, mentaliza firmemente seu Dissou, você traz o projeto original, modelo origem, e aí você restabelece o seu corpo. No Gênesis 1, então, é o homem criado à sua imagem e semelhança, e esse é o Dissou da vida, o Dissou do homem. O homem, cuja natureza é a vida espírito, forma o casulo de carne, o fios da mente, e nele instala a si próprio e seu espírito. O reino de Deus está dentro de vós, é aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom. E que na Sutra Sagrada está o homem, cuja natureza é real, vida, espírito,
forma casulo de carne, ou seja, o corpo, através da energia mental, e dele está lá ele e seu espírito. Reino de Deus está dentro de vós, está querendo dizer que o dissol do homem está dentro do ser humano. Reino de Deus significa todas as coisas que Deus criou. Não é só a vida, espírito do homem que está dentro do homem. Pode parecer meio absurdo, mas no livro da Seitan, é a primeira vez, uma das primeiras vezes que li, diz assim: o universo está dentro de você, né? E eu fiquei pensando, né? Como o universo está dentro de você, né? A mesma força, tudo que Deus criou, o universo, as coisas, tudo está dentro do ser humano. E é exatamente isso. Se você entender isso, você vai entender que o universo está dentro do homem. O homem é luz emanada de Deus, significa vida, espírito, de som, o Filho de Deus. Por isso que no canto evocativo de Deus começa com Mototsumi Tamayu Sakihae Tamae, né? Que é a primeira frase da canto evocativo: Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, fazei brotar em mim o Espírito fonte, Espírito origem, a vida de Deus. Esse é o sentido da primeira parte do canto evocativo de Deus. Fazei brotar em mim, fazei nascer em mim a vida, Espírito de Deus, que é a força da vida. Então, por isso que é canto evocativo de Deus. Você evoca e chama a força da vida, a vida de Deus que está dentro de você. Se não quiser fazer isso, faz o canto Shinsokando preguiçoso. Deus que estás no profundo da minha alma, ó a força infinita, manifestai. É a mesma coisa. Só que é uma forma mais preguiçosa de fazer, mas tudo bem.